E aí, segunda série? Bem-vindo à aula de física, tá bom? Galera, vamos estudar um conteúdo que eu particularmente acho muito interessante. São as dilatações térmicas. O que vem a ser dilatações térmicas? Todas as vezes que um corpo varia sua temperatura, as suas medidas também podem variar, tá bom? Diante disso, nós temos três tipos de dilatações: linear, superficial e volumétrica, tá bom? A linear é só em uma dimensão, ou dilata o comprimento ou a altura. A superficial é em duas dimensões, é quando dilata a área, tá bom? E por último, a volumétrica, que é nas três dimensões, dilata o volume. Mas quando nós tratamos de dilatação volumétrica, nós estamos tratando de quê? De um corpo que pode dilatar tanto algo, pode ser algo sólido, algo líquido ou gás, tá bom? Então, gravem disso. Bora lá? Mas, o que vem a ser dilatação? Vamos representar a primeira dilatação linear? Vai ser representado por delta M. Bom? Vamos pensar o seguinte. Eu ensinei a vocês, lá, o primeiro conteúdo do bimestre, o primeiro, que temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo, tá bom? Tanto é que as duas medidas são medidas em graus, graus Celsius, graus Fahrenheit, tá bom? Mas agora vamos pensar um negócio. Quando eu aumento a temperatura, esse grau vai aumentar, não é? Porque 10 graus Celsius é menor que 50 graus Celsius, correto? Então, levando isso em consideração, pensa, quanto mais eu agito dessas moléculas, mais ou menos espaço vão precisar. Pensa comigo, tem duas moléculas lá, ó, agitando. Certo? Quanto mais agitadas elas vão estar, elas vão ocupar mais ou menos espaço. Obviamente, mais espaço. Então, vamos levar uma coisinha em consideração aqui, ó. Quando imagina, ó, lá atrás. Algum dia você foi dormir no interior, sabe, fazendão, roça. Você tá lá de boa, dormindo, tal, tranquilo. Aí você começa do nada a ouvir uns estalos esquisitos. Aí você pensa, cara, três coisas vão passar pela sua cabeça. Primeira coisa, entrou um ladrão aqui ou um bicho. Duas coisas, titio e titia estão fazendo um parente novo para mim. Terceira coisa, finalmente o Saci apareceu. Mas na verdade não é nenhuma dessas três. É a quarta opção. Qual que é essa quarta opção? À noite, os móveis da sua casa ou da casa onde você está têm a tendência a diminuir de tamanho. Como assim, professor? Isso é impossível. Então quer dizer que minha geladeira tem 1,5 m, tem 2 metros, eu vou acordar, vai estar 1,5 m? De forma nenhuma. Eu estou falando em milímetros de milímetros. Coisa muito pequena. Por quê? Como eu acabei de falar para vocês, a temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo, correto? Então, do mesmo jeito que se uma temperatura tiver um grau de agitação muito intenso, ela vai ocupar mais espaço. Se ela tiver um grau de agitação reduzido, ela vai ocupar menos. Então, se ela vibrar menos, ela vai ocupar um espaço menor. Levando isso em consideração, a qual conclusão nós chegamos? Se um corpo recebe calor, a temperatura dele aumenta. E se a temperatura dele aumenta, as moléculas vão vibrar mais e vão ocupar um espaço maior. Ou seja, quando algo esquenta, tende a aumentar de tamanho. O oposto também é válido. Quando algo perde calor, a temperatura diminui. E se a temperatura diminui, as moléculas vibram menos. E se elas vibram menos, ela vai tentar, o corpo vai tender a diminuir de tamanho. Tranquilo? Ou seja, é por isso que você for parar para analisar o seguinte. Geralmente corpos o gás, ele ocupa mais espaço do que o estado líquido. E o estado líquido ocupa mais espaço ainda que o estado sólido. É só você pensar o negócio.
Pega um copo de água, tenta colocar ele pela metade, colocar dentro da sua geladeira. Quando você, melhor, no seu congelador. Com o tempo, depois que a água virar gelo, você vai reparar um negócio. Não está mais na metade, está um pouquinho mais para baixo, tá bom? Então bora lá. Só nisso que serve? Somos móveis? Não. Isso é amplamente aplicado no nosso cotidiano. Por exemplo, pensa comigo. Se você for pensar nos fios de alta tensão, tranquilo? Você vai olhar lá, ó, você vai olhar para a porta da casa, você vai olhar para os postes. Você vai reparar que o fio está totalmente esticado ou ele está meio bambo. Você vai reparar que ele está meio bambo. Tanto é isso dentro bater nele, você vai reparar que vai dar uma balançada. Ué, professor, por quê? Pensa comigo. Em dias frios, a tendência do poste, a tendência das coisas, aumentar ou diminuir de tamanho? Diminuir, correto? Pensa comigo. Se os fios forem totalmente esticados, firmes lá, e com o dia frio, ele vai reduzir de tamanho. O que vai acontecer com ele? Se ele estiver totalmente esticado nos postes, ele vai começar a fazer uma força puxando os postes. Ou seja, pode causar danos a eles, enfraquecendo. É por isso que ele tem uma pequena folga lá, ó, nesses casos de dias mais frios, ele não sofrer nenhum problema. Tranquilo? Outra coisa que tem, para quem já teve oportunidade, trilhos de trem. Trilhos de trem também, entre os trilhos, eles deixam uma pequena folguinha lá, ó. Por quê? Pensa comigo, um trem, coisa grande ou coisa pequena? Muito grande. Imagina aquele troço passando lá. E o trem geralmente é uma coisa comprida, não é? Pensa ele passando lá o tempo todo. Pensa o calor que ele vai gerar naqueles trilhos, eles aquecendo. Como é metal, pessoal, metal ele tem uma facilidade maior de dilatar. Tranquilo? Ou seja, quando o metal dilatar, imagina se eles estivessem totalmente juntos e ele dilatasse, o que ia acontecer com ele? Ele ia começar a sofrer muitas deformações. Imagina um trilho de trem deformado, galera. Imagina o prejuízo que isso acontecer para o trem. Poderia até descarrilhar ele, fazer ele sair dos trilhos. Imagina o tamanho do acidente. Ah, professor, isso acontece em coisas animadas? Não, nós também. Por quê? Imagina, quando você está você está na cozinha tentando, sua mãe te lasca aquele tapa que pega certinho, bem no meio das costas. Aí você vai olhar no espelho, tá a marca, até digital da sua mãe lá, ó, gravado em você, certo? Quando você olha aqui lá, depois de um tempo, você vai ver aquele vergão bonito, não é? Por que aquilo? Simples. Quando o tapa de sua mãe acerta suas costas, ela está aplicando energia, não é? Se ela aplicou energia, gerou calor. Se gerou calor, os seus vasos sanguíneos lá nas suas costas vão dilatar na área de contato. Ou seja, aquele vergão é porque os seus vasos sanguíneos dilataram por causa do calor. Beleza? Então, o nosso corpo também vai sofrer com isso. Tranquilo? Ou seja, em dias quentes, o nosso corpo também, para algumas coisas nossas, tendem a dilatar. Ah, professor, mas como é isso? Isso é impossível? Não. Se você for para analisar, a questão de pressão alta e pressão baixa também vai ser influenciada por isso. Pensa comigo. Para quem vocês sabem o que quer dizer pressão alta e pressão baixa, correto? Pressão alta é quando os vasos que saem, alguns vasos do coração, eles tendem a ser menores do que deveriam. Ou seja, o sangue lá sofre uma pressão maior do que deveria sofrer. A pressão baixa é o oposto. A pressão baixa implica que alguns vasos do coração, elas são mais dilatados do que deveriam. Tá bom? Ou seja, agora pensa comigo, ó, vamos raciocinar. Em dias frios, quem que sofreria mais? Considerando toda a questão de troca de calor com o ambiente, tudo. Se o frio influenciasse direto lá, quem sofreria mais? Quem tem pressão alta ou quem tem pressão baixa? Pensa. Quem tem pressão alta? Será? Com certeza. Por quê? Pensa, frio. As coisas tendem a aumentar ou diminuir de tamanho? Diminuir, correto? Se a pressão é alta, implica o quê?
que os vasos já são reduzidos. Imagina em dia frio esses vasos sendo reduzidos mais ainda. E do contrário, a pressão baixa vai sofrer mais com dias quentes. Por quê? Porque quem tem pressão baixa indica que esses vasos, esses tubos que caem no coração, eles são maiores do que deveriam. Se eles são maiores do que deveriam, em dias quentes, eles vão tender a dilatar mais ainda. Ou seja, quem tem pressão baixa sofreria mais no calor. É influenciado só de dia frio, dia quente? Não. Tem vários outros fatores. Mas são fatores que também colaboram para o mal-estar de quem tem um desses problemas. Tá bom? Tranquilo até aí? Legal. Então, pessoal, vamos pensar o seguinte. Eu firmei para saber qual ação nós vamos trabalhar, eu fiz esse esqueminha aqui. Ó. O LI é o corpo, é o comprimento inicial do corpo. Tá bom? E esse ΔL é o quanto o corpo dilatou, o tamanho que ele aumentou. Ou seja, temperatura inicial e depois que a temperatura, vamos supor que aqui fosse uns 20 graus Celsius. Depois que a temperatura subiu para uns, vamos supor que uns 60 graus Celsius, temperatura final, né? Então, ele vai dilatar. Beleza? Então, a diferença entre temperatura inicial com a temperatura final vai ser o ΔT. Lembra disso, né? Do conteúdo de calor, temperatura final, mais inicial, é o ΔT. Bom? Agora vamos pensar. Esse ΔL ele vai depender de quê? Primeira coisa. O que é o ΔL? O ΔL é o quanto o corpo vai aumentar. Tá bom? Muito bem. Primeira coisa que ele vai depender do comprimento inicial. Tá bom? Ou vocês acham que, suponhamos, um cabo de aço de 1 metro vai aumentar do mesmo jeito que um cabo de aço de 3? Não. Como o comprimento é maior, o aumento também, ou redução, vai ser maior também. Maior ou menor. Então vai depender diretamente do comprimento inicial. Muito bem. Segunda coisa, vamos pensar. O material vai influenciar? Vocês acham que o ferro vai dilatar a mesma coisa que o ouro? Ou o ouro vai dilatar a mesma coisa que a prata ou a platina? Não. Cada material vai ter uma dilatação ou uma contração. Então, aí vem o alfa. O que é esse alfa? Coeficiente de dilatação linear. Tá bom? CDL. Coeficiente de dilatação linear. Ele vai determinar o quanto o material vai dilatar ou contrair. Tá bom? Isso aqui está ligado diretamente à natureza do material. Está faltando mais alguém? Sim. As temperaturas. O quanto mais o corpo esquentar, mais ele vai dilatar, correto? Então, vezes ΔT. Ok? Então, de novo, a forma ΔL é igual a LI vezes alfa vezes ΔT. Isso aqui é o quanto ele aumentou. Então, pensa, o L é o comprimento inicial e aumentou mais ΔL, correto? Então, o que vai ser o tamanho final? O tamanho final, ou o comprimento final, é representado por L. O L vai ser quem? Vai ser o LI mais o ΔL, mais a dilatação. Tá bom? Tranquilo até aqui? Fechou. Então, vamos pensar o seguinte. Vou passar um exemplo aqui básico para vocês. Vamos pensar um corpo. Opa! Canetão errado. Um corpo possui inicialmente, vamos dizer aqui, uns 20 centímetros. Tá bom? Beleza. Na temperatura de 30 graus Celsius. Ok? Sabendo que seu coeficiente de dilatação linear
é igual a 0,0003 graus Celsius a menos 1, determine letra A, o quanto irá dilatar quando a temperatura subir para... Vamos jogar aqui uns 50 graus Celsius. Tá bom? Letra A. Primeira coisa que nós vamos pensar. Quantas temperaturas eu tenho? 30, 50, não é? Nosso primeiro passo, então, pessoal, é fazer o delta teta. Final menos inicial. Tranquilo? Aqui é questão de português. Vamos pensar. Era 30 e foi para 50. Então, 50 é final e 30 é inicial. 50 menos 30, 20 graus Celsius. Tá bom? Ou seja, agora é aplicar nisso aqui, ó. Bora lá? Delta teta, delta L, LI, vezes alfa, vezes delta teta. Vamos ver quem é quem? Um corpo possui inicialmente 20 centímetros. Opa, aí já está mais chegado, né? Inicialmente 20 centímetros. Se é centímetros, galera, é comprimento. Então, LI igual a 20. Na temperatura de 70, já usamos, sabendo que seu coeficiente, o alfa, aquele no valor esquisito ali, ó, 0,1233 graus Celsius a menos 1. Bom? Então, delta L eu quero descobrir. O LI é 20. O alfa vezes 0,0003. E o delta teta eu calculei ali, não é? Deu 20 também. Ok? Lembra que eu ensinei vocês esse negócio? Para cada zero, dezena ou centena eu posso cortar um zero decimal, não é? Então, vamos lá? Esse zero aqui, posso cortar com esse. Vírgula veio para cá. Esse zero daqui eu posso cortar com esse. Então, a vírgula veio para cá. Então, ficou 2 vezes 0,03 vezes 2. Delta L é igual a 2 vezes 0,03, 0,06. Vezes 2, 0,12. Agora vamos pensar. Se o nosso comprimento inicial é centímetros, a nossa dilatação também é em centímetros. Tá bom? E se eu quisesse... Agora, com qual tamanho ele ficou? Como é que eu faço para saber o tamanho final dele? Não perguntei, mas é bem simples. O tamanho final L é só somar o quanto ele tinha, mais o quanto ele aumentou. 20 mais 0,12, 21,2? Não, galera. Vai ser 20,12 centímetros. Bom? Agora, se eu quiser usar diretamente, descobrir diretamente o comprimento final, eu vou pensar um negócio aqui. Ó. LI, mais delta L, correto? Esquece isso aqui. L é igual a LI mais... O que é o delta L mesmo? Isso aqui. LI vezes alfa vezes delta teta. Reparou um negócio? Aqui tem LI, aqui tem LI, não é? São termos em comum. Então, nesse caso, o que a gente faz? Você aprendeu lá na matemática do fundamental. Você põe em evidência. Então, L é LI, parêntese. Aí eu vou dividir esses dois termos por LI. Eu vou dividir aqui por LI e vou dividir isso aqui tudo por LI. LI por LI, 1. Mais isso aqui por LI, vai sobrar isso. Alfa vezes delta teta. Ou seja,
Quando é para você descobrir diretamente o comprimento final, em vez de usar duas formas, você pode usar diretamente essa aqui. Bom? Opa! Fechou? Então tá aí, galera. Mesma coisinha. Final dessa... Assistiu o vídeo, vou fazer umas perguntas para vocês, tá ok? Falou, pessoal!